precisamos falar sobre Madame Teia. O filme da Sony estreou semana passada nos cinemas brasileiros e, galera, tá dividindo opiniões e tá bem polêmico. A grande maioria, tanto da crítica especializada quanto dos youtubers de plantão, estão simplesmente detonando o filme da Madame Teia, estrelado por Dakota Johnson e Sydney Sweeney. Eu assisti o filme e trago para vocês a seguinte pergunta: será que o filme é realmente flop ou é hate? Vem comigo, porque neste vídeo aqui do canal você vai ter uma análise completa de Madame Teia com alguns leves spoilers. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bora! Produção, solta a vinheta! Eu sou o Murilo e você está assistindo lá The Geek. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu assisti a Madame Teia, um polêmico filme do universo do Homem-Aranha feito pela Sony, que chegou semana passada nos cinemas brasileiros. Rodeado de polêmica e de um hate e de um flop inacreditável por parte dos críticos especializados e por parte de grande nicho dos influenciadores digitais. É verdade. Eu trago para vocês a pergunta: será que o filme é realmente tão ruim assim? Será que não está tendo um flop ou um hate em cima de Madame Teia? Não sei. É isso que a gente vai discutir neste vídeo. E antes de a gente entrar propriamente dito no conteúdo do vídeo, eu quero dizer para vocês que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou trazer uma análise do filme da Madame Teia, segundo o que eu entendo de cinema, embora eu não seja nenhum especialista. Na segunda parte, aí sim, eu vou trazer uma análise já voltado para a questão da adaptação. Como é essa adaptação da história da Madame Teia trazida para os cinemas? Se é boa, se é ruim, se valeu a pena ou não. Então fica aí essa dica para vocês entenderem o vídeo. Ele vai ser dividido nessas duas partes. Primeiro a análise do filme e depois a análise da adaptação. É, tá bom. Bem, galera, como filme, eu acho que Madame Teia não é essa bomba toda como praticamente todo mundo está querendo falar que Madame Teia é. Para mim, o filme da Madame Teia é um filme que está colocado fora da época em que ele deveria ter sido lançado. Aí você vai me perguntar: Murilo, o que você quer dizer com isso? Simplesmente que este filme da Madame Teia, se ele tivesse sido lançado lá no início dos anos 2000, há 20 anos atrás, certamente a recepção dele seria muito melhor do que está sendo hoje. Mas muito melhor mesmo, porque essencialmente o filme não é lá grande coisa, não tem um roteiro maravilhoso, não tem atuações espetaculares, mas é um filme que, se fosse lá há 20 anos atrás, no início dos anos 2000, ele se casaria muito com o formato de filmes de super-heróis que a gente tinha naquela época. Ele é muito parecido estruturalmente, visualmente, com os primeiros filmes do Quarteto Fantástico, com o primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Maguire, com o primeiro filme dos X-Men. Tem essa questão. Aí você vai falar: Murilo, mas aí você está exagerando. Lógico que não é. Claro que é. Vamos pegar como exemplo o primeiro X-Men, que trouxe o Hugh Jackman como Wolverine. Ele não tinha o uniforme que a gente vai ver ele usando agora, o uniforme clássico do Wolverine, em Deadpool e Wolverine. Ou seja, mais de 20 anos depois é que vamos ter finalmente a literalidade do personagem sendo apresentado dentro dos cinemas. Os filmes originais dos X-Men, os X-Men não usavam o uniforme dos quadrinhos. Era um uniforme mais realista. A proposta do filme era algo mais realista. Deixar um pouco o lado de quadrinhos e transformar essa produção que é baseada em quadrinhos em algo mais realista, em algo mais palpável, o que era a forma de fazer filmes de super-heróis daquela época. E que
é utilizado em X-Men, que é utilizado em Quarteto Fantástico e que é utilizado principalmente no primeiro filme do Homem-Aranha de Tobey Maguire. Todos esses filmes, hoje, muita gente não gosta, muita gente ama, mas naquela época foi um sucesso de bilheteria. E é exatamente isso que ocorre aqui em Madame Teia. É um filme que está completamente fora da época e da forma de se fazer hoje em dia filmes de super-heróis. Hoje, filmes de super-heróis que fazem sucesso são filmes eventos, são filmes grandiosos, são filmes com várias participações especiais, são filmes que se aproximam muito dos quadrinhos, e não só os grandes filmes de evento como Deadpool e Wolverine, como Homem-Aranha através do Aranhaverso, como, por exemplo, também o Ultimato, Guerra Infinita. Não, filmes também solo que fazem sucesso, eles estão cada vez mais próximos do material base, como é o caso, por exemplo, de Logan, como é o caso, por exemplo, de Joker. Esses filmes, por mais que ele tenha a sua liberdade criativa, eles são muito fiéis ali ao que é o material base. O The Batman, do Matt Reeves, também é assim, e por isso é um enorme sucesso. E Madame Teia não é isso. Ela repete os moldes dos filmes de 20 anos atrás de super-heróis. Por isso que eu falo que o filme não é ruim. Se aqueles filmes que a gente assistiu, Homem-Aranha 1, X-Men 1, Quarteto Fantástico 1, a gente não acha ruim, esse filme da Madame Teia, ele também não é ruim, só que ele está fora do tempo. Ele foi feito de uma forma que hoje em dia não se admite mais. O público não aceita mais esse tipo de filme de super-herói, muito devido ao que a Marvel construiu e principalmente após Vingadores Ultimato. Você vê que os filmes que mantêm os modelos antigos de filmes de super-herói, hoje em dia, não vão bem de bilheteria e flopam. Agora, os filmes que tentam, pelo menos, recriar ali o que tivemos em Guerra Infinita e em Ultimato, eles têm uma melhor aceitação. Então, é esse o problema de Madame Teia. Na questão de filme, principalmente no roteiro, como eu já falei, não é um grande roteiro, mas tem sequência roteirial dentro da história. As coisas são explicadas de forma que tem conveniência narrativa? Tem, mas é aceitável. Por exemplo, completamente diferente do que acontece em Venom 2, Tempo de Carnificina. Que o cara tá conversando, vamos comer uma pizza, ele vira, ele tá levando um soco, ele vira, ele tá correndo a maratona de São Silvestre. Você vê que há cortes nesse filme do Venom 2 que completamente quebram a narrativa. Aqui, por mais que tenham tido cortes, fizeram uma montagem do filme que não quebra a narrativa. E isso não me desconectou no filme, como me desconectou no Venom Tempo de Carnificina, como me desconectou em Morbius. Aí você vai falar, os filmes da Sony, Madame Teia e Morbius, tem cenas que são vergonhas alheias. Sim, tem cenas que são vergonhas alheias. Mas você está esquecendo lá que o Homem-Aranha 3 do Tobey Maguire tem a cena dele dançando. É a mesma coisa da cena do Morbius. É a mesma coisa. Só que lá, hoje em dia, virou meme, virou cultura geek. E esse do Morbius é bombardeado. Então, além disso tudo, de ser um filme deslocado do seu tempo, para o tempo atual em que não se cabe essa modelo de filmagem que mostra que a Sony ficou parada no tempo, não evoluiu na questão cinematográfica, também existe um grande hate com relação aos filmes da Sony, muito influenciados por influenciadores digitais, que querem cada vez mais surfar na onda do ódio, que dá like, dá view, dá repercussão. Eu sei muito bem disso, porque quando eu faço vídeo aqui detonando, normalmente a gente tem muito mais visualizações do que quando eu faço vídeo elogiando. Então, eles querem, e o que é válido, porque eles querem ter destaque, então eles usam isso para ter destaque no meio competitivo que hoje é a internet, mas nem sempre condiz com a realidade. E Madame Teia não é um filme excelente, não é um melhor filme de super-heróis, não é nem mesmo o melhor filme do universo Sony, mas também não é essa bomba toda como filme. Oh, sim, claro. Agora, como adaptação, aí a história muda de figura, e a gente vai conversar sobre isso agora. Tá bom.
Na minha opinião, o grande problema de Madame Teia está exatamente com relação à sua adaptação em relação aos quadrinhos. Se você pega os quadrinhos, se você pega o material base, se você sabe quem é a Madame Teia e vai assistir o filme, você vai realmente se revoltar. Ah não, sério? Mais ou menos o que acontece, por exemplo, no live action de Cavaleiros dos Zodíacos. Como filme, ele não é ruim, mas como adaptação ele é tudo, menos Cavaleiros dos Zodíacos. E é exatamente isso que acontece aqui no filme da Madame Teia. Eles mudaram a origem da Madame Teia de uma forma que não faz nem um pouco sentido. Lá nos quadrinhos, a Madame Teia é uma mutante que, devido aos poderes dela de prever o futuro, ela acaba ficando cega e ela tem que viver conectada a uma cadeira que é o suprimento de vida dela. Se ela sair dessa cadeira, ela vai morrer. E aqui não. Aqui a gente tem a decisão criativa da Sony de trazer a Dakota para ser a Madame Teia, uma versão mais jovem da Madame Teia. E não tem nada a ver com os mutantes, porque contratualmente a Sony não tem os direitos de utilizar os mutantes em seus filmes. E aí, o que eles tentaram fazer? Vamos tentar fazer uma conexão aqui da Madame Teia com o Homem-Aranha. Vamos dar uma história de origem totalmente diferente dos quadrinhos para ser de alguma forma conectada com o Homem-Aranha. E aí inventaram a coisa das aranhas, né? Inventaram a questão das aranhas terem no seu DNA um veneno que dá superpoderes para os humanos. E não tem nada a ver, porque a aranha que picou o Peter Parker, ela é modificada geneticamente, então não é algo natural. E outra parte também, eles tentam forçar algumas situações ali, mencionando o Peter Parker sem dizer o nome, o tio Ben, né, sendo um paramédico, que eu até não achei tão ruim assim, mas é um pouco assim, de forçação de barra. Então o grande problema de Madame Teia é exatamente isso, mudar completamente a história da personagem. Então, o que a gente viu, por exemplo, e que causou um grande flop recentemente na Marvel, com relação a Miss Marvel. A história de origem da Miss Marvel na série foi completamente modificada com relação aos quadrinhos e a série não foi bem. Tanto que provavelmente ela não vai ser renovada para uma segunda temporada. O que combinou também, entre outros aspectos, no fracasso de As Marvels. Ele tem toda a razão. Mas aqui em Madame Teia, a gente tem essa mudança que não deu certo. Uma forçação de barra para tentar encaixar as origens da Madame Teia com os elementos do Homem-Aranha. E a Sony peca muito nisso, porque todo filme do universo da Sony é uma origem parecida com o Homem-Aranha. O Morbius, o morcego, ele virou um vampiro. O Kraven, um caçador que também é um mutante, ele vai ser mordido por um leão místico e vai ganhar poderes de leão. Muda completamente a essência, fica bastante ridículo. Então o grande problema de Madame Teia é exatamente isso, a questão de adaptar. Não tem como você querer adaptar a essência dos mutantes passando ele para a origem do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não é um mutante. Tem algumas versões, principalmente no desenho clássico do Homem-Aranha, lá dos anos 90, que colocam o Homem-Aranha como sendo mutante, mas essencialmente ele não tem o gene X. O que define um ser humano como mutante é a presença do gene X. E o Peter não tem esse gene X. Ele teve o seu DNA alterado pela picada de uma aranha radiativa. Então ele não é um mutante, essencialmente dizendo. E aí eles tentam fazer com que os mutantes não sejam mutantes, e aí eles copiam a origem do Homem-Aranha com personagens que não tem nada a ver, e não dá certo. Então o grande problema de Madame Teia é exatamente isso. É mudar a história da personagem. Uma mutante extremamente poderosa, onipresente, ela pode ir no passado, no futuro, no presente, enquanto ela aqui, ao mesmo tempo ela está no futuro, ao mesmo tempo ela está no passado. Então ela é muito poderosa. E aqui, embora seja uma história de origem, por isso elas flopam, o nível de poder da Madame Teia, há um grande problema exatamente na construção narrativa, porque mudou aí a origem. E quando você muda a origem, tentando encaixar com algo que não faz sentido, a probabilidade de não ficar legal, de não agradar os fãs, é muito grande. Certamente que sim. Mas eu quero
saber de vocês, o que vocês acharam do filme da Madame Teia? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês concordam com a grande maioria dos críticos e dos youtubers de que o filme é um flop? Ou vocês acham, assim como eu, que tem um pouco de hate aí, de uma intenção já pré-concebida para não gostar do filme? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir. Bem, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like, se inscrever no canal, fazerem parte do grupo de membros aqui do canal. Vamos lá, galera, todo vídeo eu tô pedindo e ninguém se inscreve, dá uma ajuda aí pra gente. A gente precisa mesmo do apoio de vocês para manter o canal, porque do contrário vai ficar muito difícil a gente continuar aqui com o projeto. Então se inscreva no clube de membros aqui do The Geek. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e...